Com o crescimento dos casos de Covid-19, governador faz enquete com prefeitos. E o presidente da FEComércio defende lei seca de 15 dias e cobra a reabertura de leitos de UTI. Catalão sai na frente e restringe o horário de funcionamento do comércio. Ontem teve fiscalização na cidade, né, Aline Braga? Teve sim, viu, Rosane? Mas acredite, teve comerciante que insistiu em permanecer aberto mesmo com a proibição. Quase 30 mil novas doses da Coronavac chegam a Goiás. A nova remessa de vacinas vai reforçar o estoque do estado para aplicação da segunda dose nos grupos prioritários que já receberam a primeira dose da vacina. A Prefeitura de Santa Helena de Goiás reforça a segurança depois da suspeita do furto de um frasco da Coronavac na sede da Vigilância Sanitária da cidade. Manuela Messias. Isso mesmo, Rosane. Aqui na sede da Vigilância Epidemiológica, hoje estão sendo instaladas câmeras de monitoramento a fim de evitar outros furtos como o que foi descoberto ontem. Daqui a pouquinho eu vou contar direito essa história para vocês, falar também do que está sendo feito sobre isso e também sobre a vacinação no Hospital de Urgências aqui da região sudoeste. E você vai ver também militares do Exército são presos suspeitos de fraudar certificados de armas para caçadores. Danilo Moreira. Dentro dessa operação, 9 pessoas foram presas e mais de 70 armas foram apreendidas. Daqui a pouco eu vou explicar como funcionava o esquema onde militares do Exército, da Ativa e da Reserva concediam certificados para que as pessoas conseguissem comprar armas de forma ilegal. E nós vamos te mostrar um gari que ficou famoso por dançar na rua enquanto trabalhava. Olha só a alegria do coletor. Para tudo, chama todo mundo e se aconchega aí que eu já tô chegando com o nosso Jornal Anhanguera. Muito boa tarde para você, obrigada pela companhia. Agora são 11 horas e 52 minutos. A Prefeitura de Santa Helena vai aumentar a segurança onde estão as doses da vacina contra a Covid-19. O anúncio vem depois da história de um frasco, ser furtado na vigilância epidemiológica lá em Santa Helena. Manuela Messias, boa tarde para você, conta pra gente. Boa tarde para você, Rosane. Boa tarde para todo mundo também que está acompanhando o J1. Olha, hoje aqui estão sendo instaladas câmeras de monitoramento a fim de evitar novos furtos, especialmente da vacina, que está bem concorrida aí nesse início de vacinação. O caso chegou até a Polícia Civil, que está investigando se de fato foi um furto que aconteceu ou se foi uma dose que foi aplicada indevidamente e não foi ali registrada. A gente conversou com o delegado regional para ter mais detalhes sobre essa investigação da Polícia Civil. Vamos acompanhar. Uma funcionária da Prefeitura Municipal, ela relatou que na conferência entre os frascos e as anotações, eles perceberam a ausência de uma dose. Isso foi reconferido, então eles chegaram à conclusão que houve o sumiço. Nós estamos verificando se realmente houve um furto, se isso foi proposital, se não, a Polícia Civil está investigando. Os indícios apontam a um possível furto. Bom, esse caso também chegou ao Ministério Público, que vem acompanhando a vacinação aí desde o começo, pelo que disse o prefeito aqui da cidade de Santa Helena, e também há cerca de uma semana vem acompanhando um pouquinho mais de perto, porque existe aí a situação de que possíveis doses teriam sido aplicadas em profissionais da saúde que não fazem parte do grupo prioritário nesse primeiro momento de vacinação. Portanto, o possível furto chegou também a ser comunicado ao Ministério Público e a gente recebeu um vídeo da promotora Anedesa que está apurando direitinho, que também vai acompanhar essa investigação. Vamos acompanhar.
Nós vamos acompanhar de perto essa investigação que já está sendo feita na esfera policial, para verificar se realmente isso ocorreu e tentar apurar a autoria desse delito. O Ministério Público vai continuar acompanhando, não só essa primeira fase, mas todas as fases do plano municipal de imunização na cidade de Santa Helena e, se for o caso, vai ajuizar as medidas judiciais cabíveis para assegurar que todas as doses sejam aplicadas nas pessoas que realmente fazem parte dos grupos prioritários. Bom, hoje também nós procuramos o prefeito João Alberto Rodrigues para saber quais as providências a prefeitura está tomando acerca desse furto, Porque, afinal de contas, as doses estavam sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde e da prefeitura. O prefeito disse que providências já foram sim tomadas e ele até achou estranho o fato de uma pessoa ter furtado aí um frasco da Coronavac, porque, segundo o prefeito, todos aqui da Vigilância Epidemiológica já tinham sido vacinados. Vamos ver o que o prefeito disse. Foram tomadas todas as providências, como a implantação de câmeras lá na Central de Vigilância Epidemiológica. Também já foi realizado um boletim de ocorrências. Foi também aberta uma sindicância para que sejam apurados os fatos. Também foi encaminhada ao MP todo esse acontecimento. Mas a vacinação segue de acordo com o cronograma, sem equívocos. Ressalto aqui, reforço, sem qualquer equívoco dentro daqueles critérios de vacinação, segue dentro da normalidade. Bom, como o prefeito João Alberto Rodrigues disse, a vacinação aqui em Santa Helena de Goiás segue, apesar de todo esse caos, do furto da vacina. E hoje foi dia dos profissionais do Hospital de Urgências aqui da região de Sudoeste, o Urso, serem vacinados. Alguns deles chegaram bem cedinho aqui na unidade da Vigilância Epidemiológica para receber a dose da vacina. Eles estavam me contando que saíram direto do plantão e vieram para cá para serem imunizados. Só que chegando aqui, eles receberam a informação de que essa vacina iria ser encaminhada para o Urso, para que os profissionais sejam vacinados lá na unidade de saúde. Pois bem, segundo o prefeito, realmente essas vacinas foram enviadas lá para o Urso e hoje eles estão sendo vacinados. Nós tivemos a informação que só no período da manhã, pouco mais de 50 trabalhadores, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, motoristas e profissionais também dos serviços gerais lá da unidade de saúde já foram vacinados e essa vacina continua sendo aplicada lá no Hospital de Urgências ao longo do dia. Rosane, eu volto com você. Tá certo, obrigada pelas informações. Passou da hora, Já era para eles estarem vacinados, na verdade. E olha, hoje deve começar no interior a vacinação com as doses da vacina Oxford AstraZeneca. Vamos chamar então a Rúbia Oliveira, que tem as informações atualizadas, porque além dessas doses de Oxford, o estado também recebeu novas doses da vacina Coronavac, Rúbia? Boa tarde. Oi, Rosane. Boa tarde para você e para todos. Sim, bom, chegaram aqui em Goiás 65.500 doses da vacina Oxford AstraZeneca, que já estão sendo distribuídas, inclusive, para cidades do interior. Aqui em Rio Verde mesmo, chegaram ontem 2.700 doses dessa vacina de Oxford AstraZeneca. Agora, aí na capital, em Goiânia, chegaram também 29.900 doses da Coronavac. Essas doses da Coronavac que chegaram na capital vão servir de reforço para reforçar o estoque do estado. Essas doses da Coronavac vão ser usadas para vacinar aquelas pessoas que já vacinaram na primeira fase, de imunização. Aí sim, as doses da AstraZeneca, as doses da Oxford AstraZeneca é que vão vacinar outras pessoas, no caso, os profissionais de saúde que não lidam com o combate à Covid, na linha de frente de combate à Covid, e também outros idosos que têm mais de 80 anos. Aqui no interior, chegaram essas doses da Oxford AstraZeneca e essas doses serão usadas exclusivamente para vacinar os profissionais da saúde, de clínicas privadas, hospitais particulares também.
Aqui na cidade, sobraram vacinas da Coronavac, né? Vacinaram nessa primeira fase os profissionais da saúde da linha de frente, os idosos que moram em abrigo. Aí, o que sobrou está sendo levado para as casas das pessoas que têm mais de 80 anos, para que essas pessoas sejam imunizadas, né? A da Oxford AstraZeneca, como eu disse, vai servir para imunizar os profissionais da saúde. Eu preparei uma reportagem para explicar melhor toda essa situação. Vamos acompanhar. Rio Verde foi uma das primeiras cidades a ser contemplada com 2.700 doses da Oxford AstraZeneca. Para começar a segunda fase de imunização no município, serão vacinados os profissionais da saúde de clínicas particulares. Na primeira fase, chegaram na cidade 3.600 doses da Coronavac, que foram para os profissionais da saúde que lidam diretamente com o combate à Covid-19, idosos que vivem em abrigos e os funcionários cuidadores, e os deficientes institucionalizados. As doses que sobraram agora serão destinadas para os idosos que moram em casa e têm 80 anos ou mais. Agora, nessa fase da vacinação aqui em Rio Verde, as equipes em saúde estão indo até as casas dos idosos que têm mais de 80 anos para que eles sejam vacinados. Tanto as vacinas quanto as equipes estão sendo escoltadas pela Guarda Municipal. Em Itumbiara, no sul do estado, a vacina Oxford AstraZeneca chegou no fim da tarde de ontem. Das 2.500 doses, 1.410 vão ficar em Itumbiara. O restante será distribuído para outros municípios da região. Essa remessa é exclusivamente para vacinação de trabalhadores da saúde. Em Lusiânia, no entorno, chegaram 4.500 doses da vacina AstraZeneca e deve abastecer outras 7 cidades. A prioridade é continuar vacinando os profissionais da saúde conforme orientação do Estado e também ampliar a imunização para além de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Nós faremos um levantamento porque tem uma ordem de priorização e vamos começar a divulgar quem serão os vacinados nesse momento. Mas nós vamos alcançar todos aqueles profissionais de saúde que estão contemplados no anexo 2 da nota técnica informativa, tanto do Estado quanto do Ministério da Saúde. E a Regional de Saúde de Jataí recebeu mais 2.000 doses da vacina contra a Covid-19. A distribuição para as cidades da região já começou, inclusive. Né, Tássia Fernandes? Boa tarde para você. Exatamente, Rosane. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Essas doses chegaram ontem aqui na Regional Sudoeste 2 de Saúde, de onde nós falamos ao vivo. E essas doses já estão sendo distribuídas, porque além de Jataí, outros 9 municípios fazem parte da Regional Sudoeste 2, como por exemplo, Doverlândia, Perolândia, Portelândia, Mineiros também, Serranópolis. Aqui em Jataí vão ficar 940 doses dessa nova remessa que chegou aqui no município, da vacina AstraZeneca, que está voltada aí para a imunização dos profissionais da área da saúde que estão na linha de frente de combate à Covid-19. Das 1.180 doses que chegaram na semana passada aqui no município, a última informação divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde é de que 632 doses já foram aplicadas e a imunização continua agora nessa semana. Em relação a essas doses, além dos profissionais da saúde, estão sendo imunizados também os idosos acamados e as pessoas que moram nos abrigos aqui de Jataí. E eu quero aproveitar para atualizar os dados da Covid-19 aqui em Jataí. A gente está nesse momento importantíssimo, né, de início da imunização, mas é importante manter aí todos os cuidados porque a quantidade de casos confirmados continua aumentando. São 6.220 casos aqui em Jataí confirmados, 114 pessoas morreram vítimas da doença. E ontem a gente falou aqui no J1 que havia aí um leito disponível na UTI, né? Mas agora essa ocupação já voltou a atingir 100%, então não tem leito de UTI disponível aqui no município. E em relação à enfermaria, a taxa de ocupação já passa de 50%. Volto com você, Rosane. Obrigada, Tássia. E olha, o governo de Goiás abriu uma enquete com prefeitos para votar a proposta de proibir a venda de bebidas alcoólicas depois das 10 horas da noite em todo o estado. A FEComércio defende a lei seca de 15 dias e a reabertura dos leitos de UTI.
O presidente da Federação do Comércio de Goiás diz que apoia as medidas, desde que ocorram num período curto. Não pode ser uma lei que perdure por mais do que 15 dias, porque trará prejuízos muito grandes para o segmento de bares e restaurantes. Até entendemos que existe um pequeno número de empresários que não respeitam, às vezes, os protocolos, e aí defendemos que esses devem ser fiscalizados e deve ter uma atuação muito firme para que eles não continuem atuando sem os protocolos exigidos. O presidente da entidade concorda com a criação de um horário para fechamento dos bares, mas não como a área técnica da Secretaria Estadual de Saúde propõe. De domingo a quinta, fechamento às 23 horas. E sexta, sábado e feriados, funcionamento até as 2 horas da manhã. Porque nós entendemos que durante a semana o funcionamento pode ser diminuído, não seria nem lei seca, poderia até pedir o fechamento dos bares e restaurantes nesse horário, mas deixando no final de semana um horário maior para poder atender os clientes até as 2 horas da manhã. A sugestão da área técnica da Secretaria Estadual de Saúde é fechar bares e restaurantes a partir de 8 horas da noite, além de proibir a realização de eventos. Isso seria para impedir o consumo de bebida alcoólica, evitando aglomerações e diminuindo os riscos de transmissão. Mas numa reunião entre o governador Ronaldo Caiado com prefeitos, muitos apoiaram as propostas, mas sugerindo a proibição de venda de bebida alcoólica a partir das 10 da noite. Para poder coibir as aglomerações e cobrar o uso, talvez que seja a maior ferramenta que nós tivemos, que foi na proteção, que foi o uso de máscaras. Nós somos a favor de tomarmos algumas decisões em conjunto, todos os municípios. Quando o município toma uma decisão isoladamente, essa decisão ela é enfraquecida por aqueles que são contra. Eu acho que a gente precisa de uma fiscalização um pouco mais efetiva, mais ostensiva nesse momento. A criação de uma espécie de lei seca é para conter a taxa de transmissão de Covid, que está elevada. Jataí, no sudoeste goiano, lidera o índice, com 2 pontos. Isso significa que cada 100 pessoas contaminadas transmitem para outras 200. Em seguida, Trindade, na região metropolitana de Goiânia. O índice é de 1,83, ou seja, cada 100 pessoas contaminadas transmitem para 183 pessoas. Em Valparaíso, no entorno de Brasília, esse índice é de 1,76, ou seja, cada grupo de 100 pessoas com Covid transmite para outras 176 pessoas. O índice de ocupação de leitos de UTI também está elevado, 75% no estado. É que houve um redução de números de leitos, né? Reduziu do ano passado uma oferta de 1.000 leitos em Goiás para algo mais de 720 leitos. O maior problema que nós enfrentamos está no interior, que não tem leitos de UTI, principalmente, preparados para enfrentar o Covid. O governador Ronaldo Caiado lançou uma enquete para que os prefeitos votassem a favor ou contra as medidas. Ninguém está fechando nada. A proposta única e exclusivamente para que não haja o consumo de álcool a partir das 22 horas. Seja onde for. O bar, se quiser, pode ficar aberto até amanhecer o dia. Desde que não haja consumo de álcool. Em nota, o presidente da Associação Goiana dos Municípios, Paulo Sérgio de Rezende, diz que vê com muita preocupação o agravamento da pandemia da Covid-19 no estado, bem como o alto índice de ocupação das vagas nas UTIs no interior, e convoca a todos, gestores e população, para que adotem as medidas necessárias de prevenção. A entidade lembra que desde o início os municípios goianos têm colocado em prática as orientações definidas pelas autoridades de saúde. Quanto à sugestão apresentada pelo governo estadual, a adoção da chamada lei seca, a AGM respeita a posição de cada município e lembra que as cidades apresentam situações diferentes, principalmente quanto à gravidade do problema e a necessidade de adoção de determinadas medidas. Daí a importância de se ouvir a opinião de cada prefeito.
Sobre a abertura de novos leitos de UTI, pedimos nota para a Secretaria Estadual de Saúde, mas ainda não tivemos resposta. Também pedimos nota para a Prefeitura de Goiânia sobre a fiscalização em bares que, segundo Marcelo Baiocchi, não cumpre as medidas sanitárias para ficarem abertos. Mas também estamos esperando a resposta. Agora, atenção, hein? Sinal vermelho ligado, porque apenas 4 cidades ainda têm leitos para Covid-19 em todo o estado. Ontem, o governador Ronaldo Caiado pediu aí ao prefeito de Anápolis para receber pacientes de cidades do entorno, onde a situação preocupa. Bruno Mendes tem os detalhes para a gente e também vai falar para a gente se tem o resultado dessa enquete que o governador está fazendo com os prefeitos, né? Você que está acompanhando, Bruno, o que você tem aí de informações para a gente? Boa tarde para você. Olá, Rosane, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente segue de olho nessa enquete, na votação dos prefeitos que estão opinando se aprovam ou não, por exemplo, restrições intermediárias como a lei seca, que bares e restaurantes não vendam bebida alcoólica a partir das 10 horas da noite. A nossa produção conversou agora há pouco com a assessoria do governador, o Caiado, inclusive, disse há pouco para a TV Anhanguera que agora essa enquete continua em aberto, mas que cerca de 97% das pessoas, ou seja, dos prefeitos que votaram, estão votando, inclusive, a favor dessa lei seca, essa medida de restrição para tentar frear o que, inclusive, o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, disse ontem durante a live, essa escalada de casos da Covid-19 aqui no estado que vem a galope. Inclusive, durante a live do governador Ronaldo Caiado, com a participação de outros prefeitos e autoridades, o governador pediu ao município de Anápolis, a pessoa do prefeito Roberto Naves, que leitos fossem disponibilizados aqui da cidade para atender pacientes de outras cidades que já estão com sinal vermelho, com ocupação beirando a margem de 100%. Lusiânia, por exemplo, já tem 100% dos leitos destinados à Covid-19 ocupados e Formosa já está em 90% essa taxa. O governador, inclusive, insistiu para que houvesse a distribuição desses leitos com as cidades que ainda têm leitos disponíveis, como é o caso de Goiânia, Aparecida, Anápolis e Rio Verde. Apenas essas 4 cidades ainda têm leitos disponíveis. Em nota, a prefeitura da cidade de Anápolis informou que os leitos aqui do Hospital de Urgências de Anápolis, de onde a gente fala ao vivo, eles são exclusivamente destinados para atender a macro-região, ou seja, para atender pacientes que vêm de outras cidades com Covid-19. E a prefeitura explicou que existe um número exclusivo de leitos na rede municipal que são apenas para moradores, pessoas residentes no município de Anápolis. A prefeitura também se manifestou a respeito dessa regra de lei seca. Segundo a prefeitura, está prevista para na próxima quinta-feira a publicação de novos protocolos sanitários aqui na cidade, inclusive instituindo a matriz de risco que avalia a lotação, a ocupação desses leitos e a partir desse índice, dessa taxa de ocupação, estabelece medidas para conter a Covid-19 e até de restrições do comércio, por exemplo. A gente fala ao vivo agora aqui de frente o UANA com o médico infectologista Marcelo Dyer, que vai comentar com a gente sobre essa medida que está sendo estudada, a restrição de funcionamento dos bares no que tange a oferta de bebida alcoólica. Doutor, o que a gente quer saber, essa medida ela pode de alguma forma ajudar, colaborar para a diminuição de casos? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Eu acho que a medida é muito importante porque ela, de uma certa maneira, não prejudica totalmente os estabelecimentos, mas ela pode ajudar a frear a transmissão. Uma vez que não vendendo bebidas alcoólicas ou limitando o consumo, as pessoas vão ficar menos nos bares. Então isso é muito importante. Eu iria até mais longe. Eu acho que deveria ter um limite para que as pessoas ficassem no estabelecimento. E a proibição de venda de bebidas alcoólicas deveria ser também no sábado e no domingo. Porque se você libera sábado e domingo durante o dia, você vai ter uma aglomeração naquele momento. Então o ideal deveria ser uma extensão da lei seca, sim. Eu sou favorável, sim.
Agora, inclusive, donos de bares, restaurantes desses estabelecimentos questionam o fato de eles, de alguma forma, serem penalizados por conta desse aumento da Covid-19. Mas o que a gente tem, inclusive, mostrado no dia a dia são flagrantes de estabelecimentos lotados. Esses estabelecimentos são locais onde realmente a contaminação pela Covid-19 ela tem uma possibilidade maior, pode ser maior? Nós estamos de frente hoje uma variante, que é a variante P1, que ela tem uma infectividade maior, mais 55% de infectividade. Então nós estamos diante de um vírus que se adaptou e transmite-se mais. Todos saem perdendo, seja com a doença, os funcionários vão ficar mais doentes, seja a população. Então todos têm que fazer a sua parte. Se eu limito a venda de bebida alcoólica, eu permito a venda de alimentos, mas as pessoas vão ficar menos tempo no estabelecimento. É melhor do que bloqueio total. Então, de alguma maneira, alguém vai ter que contribuir e, infelizmente, essas medidas todas, elas precisam ser adotadas para que a gente não tenha um pico. Assim como Goiás passou exemplarmente na primeira onda, a gente pode passar tranquilamente na segunda onda, desde que as medidas sejam adotadas. E a orquestração por parte do governo é muito importante, porque medidas isoladas são ruins. Ok, a gente agradece a entrevista ao Marcelo Daia, médico infectologista, e continua acompanhando até para saber, né, Rosane, o resultado dessa enquete e as decisões que o governador Ronaldo Caiado vai tomar a partir dessa enquete, dessa pesquisa. Eu volto com você no estúdio. Claro, muito obrigada pela participação, Bruno. Todas as informações você acompanha aqui com a gente. E olha, já está valendo um novo decreto em Catalão que restringe o funcionamento do comércio. Vamos ver como é que foi o fechamento do comércio ontem com a Aline Braga. Aline, boa tarde para você. O pessoal aceitou numa boa, todo mundo respeitou direitinho? Como é que foi? Mais ou menos, viu, Rosane? Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Pelo decreto que está em vigência desde ontem, segunda-feira, as atividades consideradas não essenciais, como supermercados, lojas, bares, restaurantes, sorveterias, essas atividades precisavam ser encerradas às 6 horas da noite. No centro da cidade, isso até que aconteceu, mas nos bares mais afastados, infelizmente, teve comerciante que desobedeceu a determinação. A gente está até vendo algumas imagens da fiscalização que foi feita por policiais militares e também pelos agentes da vigilância sanitária. Ao todo, 15 estabelecimentos foram flagrados desrespeitando o decreto. Mas, diferentemente do que foi falado ontem pelo prefeito em exercício João Seba, esses comércios eles não foram fechados imediatamente. Os comerciantes foram orientados e, a partir de hoje, aí sim, se houver reincidência, o comércio vai ser fechado pelo prazo de até 30 dias. Rosane, a gente vai falar agora sobre o estado de saúde do prefeito licenciado Adib Elias. No último boletim divulgado ontem pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Catalão, o boletim apontou que ele foi extubado e está na UTI, e esse processo de extubação foi acompanhado pelo filho do Adib Elias, o Guilherme Corrade, que também é médico. Os médicos fizeram uma avaliação e chegaram à conclusão que, felizmente, Adib Elias não corre risco mais de morrer, mas os cuidados, a saúde dele ainda merece alguns cuidados, por isso ele continua internado na UTI do Sírio-Libanês, lá em São Paulo. A gente, claro, continua torcendo pela saúde do prefeito e também pela saúde das pessoas que continuam internadas. Aqui em Catalão, são 27 pessoas nos leitos de UTIs aqui na cidade, 4.580 pessoas quase contaminadas pela doença e, infelizmente, 106 mortes. E uma última informação, Rosane, as vacinas de Oxford acabaram de chegar aqui na macro-regional de saúde. São 2.500 doses que serão distribuídas para 17 municípios da Estrada de Ferro. Aqui em Catalão ficarão 790 doses, Pires do Rio, 270 doses, a cidade turística de Três Ranchos, 30 doses e a Anhanguera, 10 doses. A gente, claro, continua acompanhando toda essa situação aqui na região. Rosane. Tá certo, obrigada pelas informações, Aline. Pois é, o pessoal tá achando que a vacina chegou, tá tranquilo, né? Já pode levar a vida como se nada tivesse acontecendo. Ainda não, hein, gente?
Ainda demora um pouquinho, vamos tomar cuidado aí, higienizar as mãos, usar máscara, muita atenção, evite aglomeração. Calma, vai passar, tem que ter um pouquinho mais de paciência.